Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido dessa semana é a primeira temporada de Cobra Kai. Para aqueles que não conhecem, é uma série que continua o clássico filme Karate Kid de 1984, tá bom? Então eu vou falar um pouco da primeira temporada, que estreou recentemente na Netflix, mas ela foi produzida pelo YouTube, tá bom? É desde 2018. Só agora que a Netflix conseguiu os direitos. Ela tem em torno de 2 temporadas e uma terceira temporada confirmada para o ano que vem. Então vamos lá falar um pouco da série, tá? A primeira temporada tem em torno de 10 episódios, cada um deles mais ou menos 30 minutos. Era uma série de ação, comédia e drama e recomendada para maiores de 14 anos. A nota no IMDb dela é bem alta, tá? Tem 8.8 de 10. E agora eu vou falar um pouco sobre os atores, tá bom? Sholomari Duiena, que é um dos protagonistas, que é o Miguel Dias. Ele é conhecido por Parenthood. E aí temos também o clássico Ralph Macchio, Daniel LaRusso, que é o protagonista, né? O verdadeiro Daniel San. Ele é conhecido por Karate Kid, mas ele fez uma participação em How I Met Your Mother, ou Como Conheci Sua Mãe. E temos também o William Zabka, que é o Johnny Lawrence, também conhecido por Karate Kid, onde reprisaram seus papéis depois de 34 anos. Tanner Buchanan, ele é o Rob Keane, ele atuou na série Fuller House, na continuação de 3 é Demais da Netflix. E por último, Mary Moser, que é a Samantha, conhecida por Quarto 104. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a série, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota geral. Mas antes de eu continuar, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá contar o que significa Cobra Kai. Cobra Kai é o que, pessoal? Começa a série mostrando em 1984 um embate clássico entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, onde o Daniel ganha. E a série se passa 34 anos depois, onde que o Johnny é uma pessoa falida e o LaRusso é uma pessoa bem-sucedida, dono de uma concessionária de carros luxuosos. Está trabalhando como faz tudo, e aí por causa de uma coisa que ele entendeu errado, a cliente entendeu errado, ele chama ela de megera, é despedido, e quando ele é despedido ele vai até um local lá onde que ele lembrava. Tem umas coisas muito legais dessa série, são as memórias antigas com as atuais, as intercalações do Sr. Miyagi, né, que já é falecido, que é o Pet Morita, entre as transições antigas com as atuais. Ficou muito legal isso, pessoal, principalmente para as pessoas que gostavam já do Karate Kid nos anos 80, né, que ficou famosíssimo. E aí o Johnny tá lá paradão, lembrando o que aconteceu. Vem 3 adolescentes, batem no carro dele e fogem. E aí ele chama o guincho, e o guincho é levado para uma concessionária. Adivinha para quem, pessoal? Sim, é a concessionária do LaRusso, que é o maior rival dele. E aí o que acontece, pessoal? Ele vai no dia seguinte lá, ele vai com capuz para não ser reconhecido, e fala que ele quer mudar de concessionária porque ele não quer naquela concessionária. E no meio tempo ele encontra quem? Lógico, o Daniel. E quando ele encontra o Daniel, ele conversa com ele, fala quanto tempo, não sei o que você anda fazendo da vida. Aí ele vê que o carro dele ia custar o dobro do que valia e decide fazer gratuito para ele, já que viu que ele não era uma pessoa bem sucedida. E aí ele descobre que a menina que abraça o Daniel é a filha que estava envolvida no acidente do carro dele. E aí ele já fica meio revoltado. E no meio tempo ele está tomando uma cerveja assim, do lado de fora de uma loja de conveniência, e o vizinho dele, que é o Miguel Dias, um menininho lá, que meio nerdinho, estava sofrendo bullying de 4 caras. O Kyler, que é um japonês, e mais 3. E aí eles começam a bater nele. Só que enquanto ele empurra o Miguel pra cima do carro do Johnny, o Johnny intervém e fala, cuidado com o meu carro. E aí os moleques são mal folgados e falam, o que você tá falando aí, ô, seu mendigo? Fica na sua aí, não sei o que, seu vagabundo. E aí ele começa a socar os 4 moleques, e quando ele soca ele é preso. E depois o tal do Cid, que é o padrasto dele, paga a fiança e dá um cheque pra ele, tipo comprando ele, falando que não quer ver nunca mais ele na vida dele, e que com esse dinheiro será o suficiente. Só que ele pega o cheque e corta na frente do velho,
E depois ele tá pensando por que que ele não foi bem sucedido, por que que faltou para ele ganhar aquela luta decisiva contra o Daniel San, né? E ele decide reviver o tal do Cobra Kai, que era o dojo, a escola do mestre dele, que atuava de forma suja, quase tentou matá-lo após conseguir o segundo colocado e quebrar o troféu. E ele decide reviver isso, que é um sonho dele, ser um mestre. Só que quando que ele cria isso, ele já vê que ele tem que fazer várias adaptações para ele começar a trabalhar. E o primeiro aluno dele é o tal do Miguel Dias. E ele começa a ensinar as coisas pro moleque. O moleque não tem nenhuma habilidade, nenhuma malícia, nem nada. E ele começa a falar que tem que atuar sem misericórdia. Essas coisas. Tipo uma lavagem cerebral no moleque. E o moleque começa a se achar, e no meio de uma festa fantasia na escola, ele decide atacar o Kyler e os outros moleques. Só que os outros moleques são covardes, agarram ele e arrebentam ele. E aí ele é levado, o Johnny fica arrependido, leva para a mãe do Miguel, e ela fala que não quer nunca mais vê-lo. E aí ele começa a tomar várias cervejas, e no meio tempo ele vê um outdoor de quem? Do Daniel LaRusso. Ele decide fazer o quê? Desenhar um pênis, pessoal, com uma lata de spray. Aí no dia seguinte o Daniel vê aquilo lá, fica abismado e fala, meu, quem teria capacidade? Ele acha que foi o concorrente dele de outra concessionária. E ele começa a ser zoado demais. E aí o primo dele, que é o mó cara folgado pra caramba, decide ir lá pintar. E no meio tempo eles descobrem que quem fez aquilo foi o Johnny Lawrence, porque ele encontrou os panfletos que ele estava distribuindo para manter o Cobra Kai, porque só tinha um aluno e como ia pagar as contas. E aí o Daniel tá dirigindo, vê que o Cobra Kai foi revivido e quer impedir a todo custo de continuar essa escola. E aí o que ele faz? Ele vai atrás do dono do local que aluga pro Johnny, fala que ele quer comprar um negócio, o cara não quer, e aí ele fala que ele está cobrando muito barato e duplica o aluguel e deixa o Johnny mais revoltado ainda. E aí ele vai vendo que o Daniel ainda continua sendo uma pedra no sapato. Enquanto isso, a filha do Daniel, a Samantha, ela começa a ter um caso com o Tyler, e o Tyler vai apresentado para o Daniel, e ele fala, nossa, o que é essas marcas? Aí ele fala que ele foi socado por um cara que sabia muito bem karatê e aparentava ser um mendigo. E aí ele deduz que é o Johnny. E o Johnny decide pela primeira vez na vida tentar ser uma pessoa boa. Tenta contato com o filho dele, que ele não conversa desde os 16 anos, e o filho dele virou um pilantra, um ladrãozinho safado. Só que ele não tá nem aí pro pai, ele humilha o pai dele, fala um monte de coisa. E aí o que ele decide fazer? Ele vai até a mãe do Miguel e fala para ele que ele é muito importante para a vida dele, que ele vai tentar fazer o melhor que ele consegue pelo menino. E aí a mãe dele decide tentar deixar ele treinar novamente. Enquanto isso, o Tyler começa a namorar a Samantha. E aí eles vão no cinema e ele começa a esfregar ela, não gosta e dá um fora nele. No dia seguinte a gente vê que o Tyler é um pilantra, postou vários memes nas redes sociais falando que a Samantha tinha feito um boquete nele, dado para ele facilmente. E aí as amigas dela, que são umas patricinhas, começam a se afastar, enquanto que a Aisha, eu sei que a amiguinha dela é gordinha e sofre bullying direto por ser gorda. O que acontece, pessoal? Ela começa a se aproximar mais um pouco dela. E no dia seguinte, quando que eles estão no refeitório, o Kylie começa a falar um monte de besteira para Samantha, o Miguel intervém, arrebenta o Tyler e os amigos dele, e só que gravaram tudo e jogaram no YouTube. E assim viralizou o tal do Cobra Kai, pessoal. O Cobra Kai finalmente consegue alunos, só que o problema é o Johnny Lawrence. Por quê? Porque ele tem aquela pinta de badass e ele quer ser um verdadeiro sensei, né, que ele se denomina, brutão assim, apelida os moleque de gordão, que parece a teta do moleque porque ele é gordo, o outro porque é mó nerdão, e essas coisas assim. Ele começa a ser muito bruto e vai perdendo aos poucos alunos, até que o Miguel chega a falar pra ele, meu, você não precisa ser assim dessa forma, né? Você devia ser um pouco mais gente boa com os alunos, e principalmente que você precisa de aluno para manter o Cobra Kai. E aí ele começa a ouvir o Dias, enquanto o Johnny vai dando conselhos para ele se dar bem com
a filha do LaRusso, só que ele nem sabia que era a filha do LaRusso. E aí o Dias começa a namorar a menininha, eles começam a ficar junto. A Aisha, como que ela foi humilhada, como ela começou a entrar pro Cobra Kai também e foi humilhada, ela decide tentar estragar a festa de uma das patricinhas. Ela chega lá primeiro. Quando que o Johnny começa a se manter uma boa pessoa, literalmente é o que acontece com ele. O Louis, que é o primo do Daniel LaRusso, o que ele faz, pessoal? Ele pega e decide contratar uns caras para quebrar o carro dele e pôr fogo no carro do Johnny. E aí o Johnny vai lá tirar satisfação com o Daniel e fala que não tinha nada a ver com isso. E aí ele fala, sua filha bateu no meu carro outro dia e fugiu e nem deu satisfação. E aí acham que é mentira. E aí o Daniel se sente mal pelo que aconteceu e o que ele decide fazer, pessoal? Ele decide dar um carro usado pro Johnny, já que o primo dele destruiu o carro e fez besteira, né? Aí ele dá um carro muito louco para eles, decidem ir num bar, conversar, parar no local lá para reviver algumas memórias. O que acontece, pessoal, antes disso eu tenho que chegar numa outra coisa que eu esqueci. O Rob, que é o filho... O Rob Kane, que é o filho do John Lawrence, decide se vingar do pai dele fazendo o quê? Trabalhando na concessionária do Daniel. Só que eles começam a ser amigos e o Daniel começa a ter aquela vontade que ele tinha perdido de reviver o karatê que ele tinha aprendido com o Sr. Miyagi. E aí ele revive o karatê e começa a adotar como pupilo o Rob, só que ele nem imagina que ele é filho de John Lawrence. E aí você vê como que tem um tal destino envolvendo, né? O Miguel namorando a Samantha, que é filha do Daniel, e o Daniel treinando o filho do Johnny Lawrence. Então você vai vendo o que vai acontecendo. E aí o Daniel é espertão, consegue fazer o quê? Banir o Cobra Kai definitivamente do torneio de karatê, tão proibido o Cobra Kai. E aí o Miguel dá umas dicas pro Johnny, o Johnny vai com uma maleta aparentando ser um empresário, e quando chega lá eles têm uma reunião e o Johnny fala umas coisas bonitas, mas ele, para conter a raiva dele, que ele sempre bateu nas pessoas, ele fica segurando o punho para se conter. E aí ele consegue participar novamente a escola dele de um torneio de karatê, que é o torneio de 50 anos de karatê de All Valley. E aí ele decide pôr a escola dele. E agora voltando onde que eu tava, quando que o LaRusso tá bebendo com o Johnny, estão num bar, eles voltam para casa e encontram o Rob lá esperando o Daniel para treinar. E aí ele descobre que ele estava treinando o filho do seu maior rival. O Johnny fica revoltado, né? Empurra o Daniel, sai da frente dele. E a gente vê o que? O Miguel um pouco descontrolado, porque ele começa a ter ciúmes que o Rob está frequentando a casa e a Samantha nunca disse nada. Ele vai beber numa festa que a Aisha planejou para se vingar de uma patricinha lá que chamava ela de porca, que não sei o que. Eles vão primeiro e o Miguel vai tomando cerveja revoltado porque a Samantha não está atendendo o telefone. Só que ela não está atendendo o telefone porque a mãe dela descobriu que foi ela que tinha batido no carro do Johnny e não revelou e ocultou. E ela é uma menina toda certinha. E quando ela ficou de castigo, o Miguel mandou várias mensagens e ligou e ela não respondeu. E aí ele achou que ela estava ficando com o Rob, porque o Rob fingiu um acidente para a Samantha dar uma carona para ele. E só que eles foram pra festa, e aí quando eles chegaram junto, o Miguel começa a ficar meio descontrolado e ataca sem querer a Samantha. E a Samantha fica revoltada, termina com ele, bloqueia ele de todas as redes sociais. E aí vamos para a última parte, que é o que, pessoal? A luta do torneio de 50 anos, né? E aí vai o Cobra Kai com os seus melhores alunos, que são a Aisha, o Falcão, o Dias e alguns outros lá que não são tão bons quanto, né? Um molequinho lá que não tem tanta habilidade. E quando eles chegam lá, apresentam todos os lutadores, menos o Rob Kane, que decide lutar sem nenhuma filiação, sem nenhuma escola. Só que o Daniel já tem uma grande amizade com ele, não consegue assim falar, não, eu não vou torcer para ele porque ele é filho do Johnny. E aí a gente descobre que eles vão lutando. E aí no final, que é a luta que a gente mais esperava e a mais que a gente já previa, né, que o embate final seria quem?
o Rob Kane versus o Miguel Dias. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu na luta entre o Daniel e o Johnny Lawrence, onde o Falcão chutou o ombro do Rob quando que ele estava empatado e ele foi desclassificado, só que ele machucou o menino. E aí uma médica colocou no lugar. O Johnny, mesmo sabendo que é contra o filho, falou para ele não atuar de forma errada, só que ele falava sempre os negócios sem compaixão. Ele estava alienado que ele queria ser o vencedor, independente do que acontecesse. Ele bate na fraqueza do menino aqui no ombro e ele ganha a luta. O Daniel fica revoltado mesmo torcendo por Rob. E o Johnny acha muito errado, né? Depois ele vai conversar com o filho dele não dá meio a mínima para ele. Ele é campeão, a Samantha não tá nem aí mais para ele. Vê que ele se torna uma pessoa do mal. E o que acontece? O Daniel, quando vê que perdeu e ele tem nenhuma filiação, ele decide reviver também a academia do Sr. Miyagi. E aí ele começa a reformar tudo, onde que o Rob seria o seu primeiro aluno. E aí quando que a gente menos espera, que falaram que o treinador do Johnny e do Cobra Kai morreu, ele aparece e quer uma conversa com o Johnny e termina dessa forma, onde que o Daniel está revivendo a escola do Sr. Miyagi e o Johnny reencontra o seu antigo sensei, né? E termina dessa forma, assim. Eu já comecei a assistir a segunda temporada, mas eu não vou falar nada dela aqui ainda, porque isso fica para a próxima análise da segunda temporada. Então assim, pessoal, eu gostei muito, mas muito da série. Uma série assim que não dava nada e me surpreendeu do início ao fim. E assim, pessoal, eu me impressionei com a atuação do Ralph Macchio e o William Zabka. Depois de 34 anos, eles terem tanta sintonia quanto eles tinham na época que eles fizeram e eram garotos. Detonaram na atuação, foram bem dignas assim dos papéis promissores. Daniel San, né? E o Johnny Lawrence, que são verdadeiros rivais, né? Que fazem de tudo para se manter no auge, para se tornarem campeões. E os outros atores também, o ator que faz o Miguel é muito bom ator. Os outros atores, assim, eu achei bem legal reviverem essa história, né? Principalmente que eu achei o reboot um verdadeiro fiasco, com Jack Chan e o filho do Will Smith deixou a desejar, perdeu totalmente aquela essência. E também tem aqueles ensinamentos do Daniel San ensinando passar a cera pro Rob, passando todos os ensinamentos, e sempre ele dá o bonsai quando ele faz uma venda de um carro luxuoso, uma coisa bem legal. Os efeitos estão bem legais, a história é muito boa, o roteiro é digno de uma continuação, para vocês verem como se preocuparam para criarem algo tão digno depois de 34 anos, né? Infelizmente tinham criado apenas para o YouTube, mas felizmente conseguiram passar os direitos para a Netflix e podemos desfrutar tanto da primeira e da segunda temporada e a terceira ano que vem. A nota que eu dou é óbvia, pessoal. A nota que eu dou é nota 10. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Curte, se inscreva no meu canal. Muito obrigado e até a próxima.